O Instituto Alana, organização da sociedade civil voltada para os direitos das crianças, fez uma denúncia séria ao Ministério Público de São Paulo ao perceber que perfis de cassinos online usam de influenciadores mirins, menores de idade, para promover jogos de azar nas redes sociais. Então, você que é pai, você que é mãe, presta atenção nessa notícia. O intuito da estratégia é atrair um público ainda mais jovem para o mundo das apostas. E aí, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no CNN 360 o advogado João Francisco Coelho, do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Doutor, muito obrigada por essa entrevista. E eu já começo te perguntando se essa prática de propaganda de jogos de azar por menores de idade é permitida por lei? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Bom, então começando respondendo a primeira pergunta, não, evidentemente essa é uma prática que é absolutamente legal, seja porque direcionar qualquer tipo de publicidade para crianças é ilícito, né, na medida em que essas pessoas sequer têm a capacidade de compreender por completo a mensagem publicitária e formar um juízo crítico sobre ela. E quando a gente pensa na publicidade de jogos de azar e de cassinos online, essa ilicitude é ainda ampliada porque, evidentemente, esses são produtos e serviços que têm o potencial de gerar uma série de prejuízos ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, direcionar esse tipo de publicidade a essas pessoas é absolutamente legal, sejam elas crianças ou adolescentes também, né? Então, pessoas com idade entre 0 e 18 anos não podem receber esse tipo de publicidade, e isso já consta, inclusive, em todos os textos legais que tratam do tema das apostas, né? Esse tipo de produto que está sendo divulgado, esses cassinos sequer estão contemplados na regulação das apostas que vem avançando no Brasil, mas ainda que eles estivessem contemplados, a lei diz que não pode haver publicidade desses serviços para crianças e adolescentes. E o, Então, não, e o essa mais publicidade não é. impressionante, né, doutora, é que nesse caso específico você tem crianças fazendo as propagandas, né? Como influencers mesmo fazendo, oferecendo essas propagandas. Teve até um caso de uma criança com a mãe do lado, né? Com o responsável do lado, oferecendo essa propaganda, o que deixa a situação ainda mais chocante. E quais são os impactos dessa exposição precoce às casas de apostas, né? As apostas para crianças e adolescentes, doutor? Veja, de fato, o fato das próprias crianças e adolescentes estarem divulgando essas casas de apostas torna a situação ainda mais preocupante, né? Porque não só as crianças que estão recebendo a publicidade estão tendo seus direitos violados, como também essas que fazem a publicidade também estão tendo seus direitos violados, né? À medida em que elas fazem a publicidade desses serviços, elas também se expõem aos riscos atrelados aos jogos, que são diversos, né? Eu acho que o mais preocupante de todos eles é o vício, sem dúvidas, né? Existem diversos estudos que mostram que os jogos de azar e jogos como máquinas de caça-níqueis produzem no cérebro humano efeitos parecidos com os das drogas. E se isso é preocupante para qualquer pessoa, quando a gente pensa em crianças e adolescentes, isso é ainda mais preocupante, porque essas pessoas estão no momento do seu desenvolvimento cerebral em que a propensão ao vício é ainda mais acentuada do que nos adultos, né? É muito fácil você convencer um adolescente, por exemplo, a jogar e jogar e jogar numa máquina de caça-níqueis esperando ter algum tipo de ganho, porque o cérebro deles funciona de uma forma que responde a esse tipo de estímulo e quer jogar, ainda que isso possa oferecer algum tipo de risco a ele, né? Então, eu diria que os riscos, né, dos jogos de azar para crianças e adolescentes são os mesmos que eles oferecem para os adultos, só que ainda mais acentuados por conta do estágio de desenvolvimento por qual essas pessoas atravessam. Nós conversamos com o advogado João Francisco Coelho, do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e pelos alertas. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço e estou à disposição.